Ângulos nada mais são do que aberturas entre duas retas de mesma origem. A primeira coisa que a gente deve relembrar, o significado de ângulos congruentes. Então dizemos que dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida, como por exemplo, a medida do ângulo ABC e a medida do ângulo EFG. Ambos são de 20 graus. Então a gente deve lembrar que esse pontinho aqui a gente chama de vértice, BA e BC é o que chamamos de lados. E o ângulo a gente representa com essas três letras aqui. No segundo ângulo nós temos aqui o vértice F, FE e FG são os seus lados e EFG é a medida do ângulo. Então com isso a gente mede um ângulo em graus, que a gente pode utilizar aquele equipamentozinho que a gente chama de transferidor. Né, pessoal? Então dizemos aqui que o ângulo ABC e o ângulo FG, eles têm exatamente a mesma medida. Então, ângulos congruentes, a gente deve entender como mesma medida. Se dois ângulos são congruentes, a medida de um é exatamente igual à medida do outro. Agora, ângulos adjacentes, a gente deve entender como os ângulos que têm um lado em comum e as regiões determinadas por eles não têm mais pontos em comum. Como por exemplo aqui, ó, eu tenho o ângulo AOB, e eu também tenho o ângulo BOC. Então perceba que esse lado OB aqui, ele tanto pertence ao ângulo AOB, como também pertence ao ângulo BOC. Então, como eles têm esse lado em comum, então a gente diz que o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são adjacentes. Aí o que é que acontece? Esses ângulos adjacentes, a gente também pode chamá-los de complementares e ângulos suplementares. Como assim complementares ou suplementares? Então perceba que eu tenho aqui dois ângulos, um de 50 e outro de 40, cuja soma dá um ângulo de 90 graus. Então aqui nós iremos dizer que esses ângulos são complementares, certo? E esse ângulo de 90 graus, a gente deve lembrar que ele recebe um nomezinho especial, né? Ou seja, um ângulo reto. Então, toda vez que a gente tiver dois ângulos que somados dá 90 graus, nós os chamamos de complementares. Então, isso quer dizer que dois ângulos são complementares quando somarem 90 graus. Como, por exemplo, 10 e 80 graus, 15 e 75 graus, 1 e 89 graus. Apesar de nem ter botado aquele tracinho ali embaixo, ó. 1 e 89 graus. Então perceba que toda vez que os ângulos somam 90 graus, eles são classificados como ângulos complementares. E por sua vez, se eu tiver um ângulo de 70 e outro ângulo de 110, perceba que agora a soma dá 180 graus. Isso é o que a gente chama de ângulos suplementares. Então, para que ângulos sejam complementares, somam 90 graus. Para que sejam suplementares, eles somam 180 graus. Se um ângulo de 90 graus, ele também é chamado de ângulo reto, um ângulo de 180 graus, ele também é chamado de ângulo raso. Então, pessoal, um ângulo de 110 com outro ângulo de 70 graus forma 180 graus, então a gente pode chamá-los de ângulos suplementares. Da mesma forma, o de 40 e outro ângulo de 140, um ângulo de 55 e outro ângulo de 125, um ângulo de 60 e um ângulo de 120, também dá 180 graus. Então, toda vez que os ângulos somarem 180 graus, eles são chamados de
suplementares, e se a soma der 90 graus, eles são chamados de complementares. Em relação às figurinhas, um ângulo reto, ele normalmente tem essa figurinha aqui, um quadradinho com um pontinho no meio, e um ângulo de 180 graus é aquele ângulo de meia volta, que é uma banda da circunferência, né? Então aqui eu tenho um ângulo de 180 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Até o próximo vídeo. Valeu!